E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos para mais uma aula de matemática. Vamos lembrar o que a gente falou na última aula? Nós falamos sobre os múltiplos, correto? Agora, nós falamos sobre multiplicação, então nós vamos falar sobre critérios de divisibilidade e sobre a divisão. Quem nunca passou por uma situação como essa? Eu, por exemplo, quando eu saio com os amigos, a gente fala, gente, nós comemos isso, bebemos isso, ficou R$200 a conta. Nós somos 4, nós vamos dividir a conta por 4, ou seja, em 4 partes iguais. Então, a divisão vem justamente para isso, para dividir em partes iguais. Tudo bem? Aqui eu coloquei um exemplo, então, uns amigos que saíram para tomar um lanche, e aí todo mundo chegou pro garçom quando ele foi cobrar, levou uma crente de cartão e falou assim, ó, passa minha parte aqui no cartão. Passa minha parte aqui no cartão. E chegou o garçom e falou assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa conta? Eu não sei fazer divisão, agora é só hora de aprender, tá bom? Então, a divisão vai ser justamente isso. Ela vai dividir em partes iguais. E são diversas as situações do cotidiano que a gente pode utilizar da divisão, tá bem? Vamos lá, então. Vamos aprender, então, como é que chama cada uma dessas partes da divisão? Então, a primeira parte que eu tenho é o dividendo. O que é o meu dividendo? É o que eu estou dividindo. Então, se a minha conta for R$200, o dividendo é 200. Se a minha conta for R$500, o dividendo é 500. Se a minha conta no supermercado deu R$800, eu vou dividir por 2, o dividendo é 800. Então, o dividendo é o que eu estou dividindo. Já o divisor é por quanto eu estou dividindo. Em quantas parcelas iguais eu estou dividindo. Então, o divisor é dividir por 2, por 4, por 6 pessoas, por 8, por 10 pessoas, não sei. Tá? E eu tenho também o quociente. O que vem a ser, Júlio? O quociente. O quociente nada mais é do que o resultado dessa divisão. Esse quociente aqui, como vocês podem ver, ele é inteiro. Então, ele não tem um número decimal, ele não tem vírgula. Então, ele é o 67. Isso significa que muitas das vezes ele pode ter um resto. Esse resto pode ser 0 ou não. Se o resto for 0, quer dizer que a divisão deu exata. Se o resto for diferente de 0, olha aqui, deu 1. Então, se deu 1 nessa divisão aqui, o que acontece? Quer dizer que se eu pegar uma conta de R$135 e dividir por 2 pessoas, vai dar R$67 para cada um, teoricamente, e ainda vai me faltar esse resto. Ainda vai me faltar o 1. Aí eu tenho que acrescentar, alguém vai ter que pagar esse R$1 a mais aí. Tudo bem? Eu quero fazer com vocês esse mesmo processo aqui, tá? Mas agora no outro cálculo, 192 dividido por 4. Então, olha aqui. 192 dividido por 4. Quero ensinar para vocês passo a passo como fazer essa divisão. Ou, na verdade, qualquer uma divisão que vocês estiverem na mente, tá bem? O 192, então, é o meu dividendo, o 4 é o meu divisor. Bacana, Júlio. Quero achar o quociente e quero ver se eu tenho o resto 0 ou não. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é o maior número que eu tenho. Aqui é unidade, aqui é dezena, aqui é centena. Então, centena aqui. A centena dá para dividir por 4? Não. Então, eu não vou usar só apenas a centena. Eu vou ter que usar a centena e a dezena. Vamos ver. Centena e a dezena é o 19. 19 dá para dividir por 4? Sim. Quanto que é 19 dividido por 4? Vai, Júlio. Acho que pode ser 4. Ó, parte do meu quociente acabou de aparecer. Por quê? 4 vezes 4 deu 16. Júlio, se eu colocasse 5, 5 vezes 4 dá 20, daria maior. Então, não pode. Tem que ser menor. Então, 4 vezes 4, 16. Eu vou colocar esse 16 aqui, ó. Vou fazer uma operaçãozinha básica de subtração. 19 menos 16 deu 0, 3. Agora, 3 divide por 4? Não, 3 não divide. Então, eu vou descer esse 2 aqui, ó. Desci ele para baixo. Então, virou 32. Ah, agora sim, Júlio. 32 dá para dividir por 4. Quanto que é? Não sei. Me ajuda a fazer. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Então, quer dizer que são 8 parcelas. Se eu coloco 8 aqui, certo? Dá 8 vezes 4, 32. Então, 32 menos 32, 0, 0. Vamos lá.
Dividendo, 192. Divisor, 4. Quociente, 48. Resto, 0. Quer dizer que se a conta de R$192 fosse dividida entre 4 pessoas, cada pessoa pagaria R$48 e ninguém precisaria pagar nada a mais, porque o resto deu 0 aqui. Tudo bem? Então, o que é a divisibilidade? Que nome mais bonito, divisibilidade. Olha aqui, ó. Para saber se o número é divisível por outro número, devemos efetuar a divisão. Óbvio. Se o resto for 0, podemos afirmar que o dividendo é divisível pelo divisor. Então, a divisibilidade é justamente isso, essa capacidade de ser divisível. Nesse caso aqui, o 192 é divisível pelo 4, porque deu 48 exato. No outro caso, do 135, ele já não consegue ser dividido por 2. Por quê? Porque me sobrou um resto diferente de 0. Nesse caso, sobrou 1 de resto. Tudo bem? Aqui eu coloquei alguns critérios de divisibilidade. Pode parecer um tanto quanto complexo, mas é bem interessante a gente saber. Então, se o número é divisível por 2, qual que é o critério? Se ele for par. E eu coloquei 2 exemplos aqui, ó, o 180 e o 108. O 180 e o 108 é divisível por 2? Vou olhar. 180 e 108 é par? Sim. Então, eles são divisíveis por 2. Coloquei aqui o 2 na frente. Ok? Vamos lá. Para ser divisível por 3, vamos ver o que acontece. A soma dos algarismos é igual a um número divisível por 3. Então, eu tenho que somar cada um desses algarismos. Então, vamos lá. 180, cada um dos algarismos. 1 mais 8, 9. 9 mais 0, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, quer dizer que o 180 também é divisível por 3. Olha o 108. 108, 1 com 0 deu 1, com 8 deu 9 também. Então, o 108 com certeza vai ser divisível por 3. Vamos olhar agora por 5. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. O 180 termina em 0, certo? Então, o 180 é divisível por 5. Agora, o 108 não. Ele não termina nem em 0 nem 5. Então, ele não é divisível por 5 aqui. Vamos olhar por 6. Quando ele é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e por 3. Vamos pensar. Por 2 e por 3, o 180 é. Então, com certeza, o 6 é. O 108 também é divisível por 2 e por 3. Então, ele também é divisível por 6. Quando o número vai ser divisível por 9? Quando a soma dos algarismos for divisível por 9. Nesse caso aqui, vamos somar os algarismos. 1 com 8, 9. 9 com 0, 9. 9 dava para dividir por 9? Sim. 9 por 9 dá 1. Então, o 180 é divisível por 9. Pensa no caso do 108 aqui agora comigo. O 108 eu tenho o quê? 1 com 0, 1 com 8, 9. 9 é divisível por 9. A gente acabou de falar sobre isso, então eu vou colocar um 9 aqui. E por fim, para dividir por 10, o que eu tenho? Tem que terminar com 0. Nesse caso, apenas o 180 termina com 0, portanto ele é divisível por 10 aí. E agora a gente vai exercitar tudo que a gente aprendeu nessa aula. Aprender quando é divisível, quando não é divisível. O que é os conceitos de dividendo, divisor, quociente e resto. De novo, dividendo, o que eu estou dividindo, o que eu estou compartilhando aqui. Divisor, a quantidade de parcelas que eu tenho. Quociente, o valor de cada parcela, o resultado aqui. Resto que me sobrou, tá? Então vamos lá. Classifique as afirmações em verdadeiro ou falso. 76 é divisível por 6? Vamos olhar aqui. Para ser divisível por 6 tem que ser o quê? Tem que ser divisível por 2 e por 3. Então eu preciso me recorrer a essas duas situações. Para ser divisível por 2 tem que ser par. O 76 é par, ok. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos é igual ao número divisível por 3. Olha aqui. 76, 7. Com 6, 13. 13 eu consigo dividir por 3? Não dá. Então, essa aqui não é verdade. Ela não é divisível por 6. O segundo caso, 12 é um divisor de 156? Pergunta assim, eu posso pegar o 12 e multiplicar por algum número que vai me dar 156? Júlio, como é que eu faço isso? Simples. Coloca aqui, ó.
156 dividido por 12. Vou resolver rapidinho, ó. Aqui, o resto tem que dar zero para ser divisor, né? Vamos lá. 15 aqui vai dar 1. 1 vezes 12 deu 12, menos 0,3 abaixo o 6. 36 por 12 é 3. 3 vezes 12, 36. Então, aqui deu o resto zero. Então, sim, o 12 é divisor de 156. Vamos para o próximo. O 188 dá para dividir por 9? Não sei, Júlio, não lembro. Vamos olhar aqui na tabela. Soma dos algarismos for divisível por 9. Vamos olhar as somas aqui, ó. 188. 1 mais 8, 9. 9 mais 8, 17. Dá para dividir 17 por 9? Não dá. Então, essa aqui não nos atende. 3 é divisor de 195? Para verificar se é divisor, eu preciso fazer a operação de divisão. Vou fazer aqui do lado, ó. 195 dividido por 3. Vou dividir 19 primeiro. Deu 6. 6 vezes 3, 18. Muito bom. Abaixo 1. Agora eu vou ter que abaixar o 5 aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. 0, 0. Se o resto é 0, então achei. Dividendo 195, divisor 3, quociente meio 5, resto 0. Essa aqui, então, está correta. Tudo bem? Vamos para mais uma. Olha aqui. O Júnior é sócio de 2 irmãos. Então, são 3 pessoas, né? E esses dividem o lucro de forma igualitária, ou seja, de igual, o mesmo valor para cada um deles. No mês de novembro, a empresa registrou um ganho de R$ 19.050. Quanto cada um dos sócios receberá? Então, o dividendo é o meus 19.050. O divisor é por quantas pessoas, em quantas partes eu vou dividir esse valor? Não é o Júnior e mais 2 irmãos? Então, são 3. Dividido por 3. Quando eu for dividir, eu tenho 19 por 3, que vai dar 6. Aqui deu 18. Abaixo 1, 1 não dá, abaixo o 0. Agora, aqui eu tenho 10 por 3, dá 3. Concorda? Então, aqui vai dar 3. 3 vezes 3 deu 9. Aqui. Então, me restou 1, abaixo o 5. Aqui eu tenho 15 dividido por 3 dá 5, Júlio. Porque 5 vezes 3 deu o próprio 15. Aqui, 0, 0, abaixo o 0. Se eu baixei o 0, eu posso acrescentar um 0 aqui e vai me dar o resto 0, ou seja, vai me totalizar quanto? R$ 6.350 para cada um dos sócios, para o Júnior e para os seus 2 irmãos. De novo, dividendo, divisor, quociente e aqui o restante ou o resto. Pessoal, então essa foi a nossa aula. Queria agradecer a participação de cada um de vocês. Grande abraço e até a próxima.